Desde criança, nós somos educados para a maternidade e para a paternidade. As mulheres brincam de boneca, dão de mamar para os seus bebês fictícios, e nós, homens, somos ensinados a crescer, constituir a nossa família, termos a nossa profissão. E aí, então, chega o momento de concretizar esse sonho de criança e, de repente, você se depara com um espermograma onde não foi encontrado espermatozoides. Você parece não acreditar, imagina que aquele diagnóstico está errado, começa desesperadamente a procurar outras opiniões e, de repente, está ali. A azoospermia faz parte do seu diagnóstico. O nosso assunto de hoje é a ausência de espermatozoides no espermograma. O que fazer? Como encarar esse diagnóstico? Olá, eu sou o Dr. Anderson Mello, médico especialista em reprodução humana pela USP de Ribeirão Preto e também fundador do Fertilidade e Saúde, um canal de informação que precisa da sua colaboração para ajudar a divulgar os assuntos que constantemente eu vou estar trazendo para vocês. Então não deixe de se inscrever nesse canal e também ativar o sininho para receber as notificações. A azoospermia é um dos diagnósticos mais graves no contexto da infertilidade. Receber a notícia de que não há espermatozoides no ejaculado envolve uma série de valores e crenças que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida. Culturalmente, nós homens confundimos muito a masculinidade com a nossa sexualidade e com o potencial reprodutivo. Para vocês terem uma ideia disso que eu estou falando, nós temos homens que são azoospermicos, que não têm espermatozoides no ejaculado e têm relações sexuais diariamente. Enquanto existem vários homens que têm um espermograma completamente normal e têm uma relação a cada 7, 14 dias. É verdade que existem algumas doenças que podem interferir tanto na função sexual quanto no potencial reprodutivo. Mas mesmo diante desse quadro, o homem não tem a sua masculinidade afetada pelo fato de não ter espermatozoides. Então, a primeira ferramenta para você quebrar esse tabu é o conhecimento, pessoal. E a azoospermia, pessoal, não é sempre o fim da linha. Vale lembrar que existem situações que o homem não vai ter espermatozoides no ejaculado, mas existe a manutenção da produção de espermatozoides no testículo. De um modo geral, nós podemos dividir a azoospermia em dois grandes grupos. Um grupo que nós chamamos de azoospermia obstrutiva e o outro grupo, a não obstrutiva. No caso das causas obstrutivas, na maioria das vezes, o homem nasce sem uma estrutura chamada ducto deferente, que liga a região testicular até a uretra, que é o canal por onde sai a urina. A ausência congênita de ducto deferente está relacionada com a presença da mutação em um gene que está relacionado com a fibrose cística. Então, toda vez que existe a suspeita da azoospermia obstrutiva congênita, aquela que o homem já nasce assim, nós então temos que investigar a mutação do gene da fibrose cística. Uma outra causa de azoospermia obstrutiva é a própria vasectomia, onde ocorre a interrupção do trajeto aqui do canalzinho do ducto deferente. No caso das azoospermias obstrutivas, a chance de se obter espermatozoides através de procedimentos cirúrgicos é relativamente alta. Existem 3 técnicas principais. As 2 primeiras, elas não envolvem corte com bisturi no testículo e nem na bolsa escrotal. Os espermatozoides, eles são obtidos através da introdução de uma agulha, no caso da pesa, na região lateral do testículo, que nós chamamos de epidídimo. O epidídimo é o início do canal deferente na bolsa escrotal. Na maioria das vezes, esse procedimento já fornece espermatozoides. Mas em alguns casos, a gente vai precisar buscar espermatozoides diretamente no testículo, através da tesa, que é a punção com uma agulha na região testicular. Se nesses 2 procedimentos prévios não foi possível obter espermatozoides,
O próximo passo aí sim é cortar a bolsa escrotal e fazer a biópsia, tirar um pedacinho do testículo para ver se encontra espermatozoides. Mas na grande maioria dos casos de azospermia obstrutiva, por ausência do deferente ou vasectomia, nós encontramos espermatozoides na pesa. Lembrando que esse procedimento é feito sobre a sedação, o homem recebe oxigênio e medicação na veia e dorme durante a realização da técnica cirúrgica. Agora, o outro grupo é o de azospermia não obstrutiva. Nesses quadros, geralmente a anatomia do genital masculino está preservada. E o grande problema aqui é a produção de espermatozoides no testículo. Existem algumas causas de azospermia não obstrutiva, mas em muitos casos a gente não consegue identificar um fator com os exames que nós temos disponíveis na prática clínica. Mas, diante desse cenário de azospermia não obstrutiva, é fundamental a gente afastar causas genéticas, como a síndrome de Klinefelter, onde o indivíduo ele apresenta algumas características físicas. Os níveis hormonais, nesses casos, geralmente estão elevados. O FSH, o LH, que são produzidos pela hipófise, a glândula hormonal que fica aqui no sistema nervoso central, na cabeça. Diante da azospermia não obstrutiva, na maioria dos casos a gente precisa da biópsia para tentar buscar espermatozoides, mas existe um tipo de biópsia que é mais específico, que nós chamamos de microtese. A tese é a biópsia macroscópica, então você tira um pedacinho do testículo depois que você abre a bolsa escrotal, e a microtese você faz a microbiópsia, ou seja, você vai buscar a região que você vai tirar o pedacinho através de uma lente que geralmente é do microscópio. E, infelizmente, na maioria dos casos de azospermia não obstrutiva, nós não encontramos espermatozoides. Bom, então o primeiro passo para a gente vencer a azospermia relacionada à infertilidade é o conhecimento, é a informação, principalmente em relação a aspectos culturais que envolvem o diagnóstico. Você não deixa de ser homem porque você não tem espermatozoides no seu ejaculado. Um segundo ponto, pessoal, é a gente ser minucioso com a investigação. Um cenário de azospermia, a gente não pode sair correndo para fazer um procedimento cirúrgico sem antes fazer um bom rastreamento. Porque isso vai te dar informações adicionais para saber o que você pode enfrentar ali na frente e, consequentemente, diante de um cenário negativo, te ajudar a estruturar um recomeço, a resiliência, sem impactar em outros cenários da sua vida, como o seu relacionamento conjugal, como sua vida profissional e a sua vida social. Então, nós fazemos, diante de um diagnóstico de azospermia, nós sempre repetimos o espermograma para ter certeza, principalmente se esse espermograma não foi feito num serviço de reprodução humana. Bom, diante desse diagnóstico, o próximo passo, pessoal, é o exame físico, que muitas vezes é realizado pelo urologista. Com base no tamanho dos testículos, você pode sugerir se a azospermia é ou não obstrutiva. No caso das azospermias obstrutivas, o volume testicular é normal. Nas não obstrutivas, geralmente o volume é reduzido, mas em alguns casos ele também pode estar normal. Além do volume testicular, que também pode ser analisado através da ultrassonografia, nós realizamos as dosagens hormonais. Nós incluímos a avaliação do eixo hipotálamo, hipófise, testículo, que inclui a dosagem dos hormônios hipofisários, FSH, LH, prolactina, e também nós avaliamos o estradiol e a testosterona, que são produzidos em nível testicular. Quanto maior o nível de FSH e LH, maior a probabilidade da gente ter uma azospermia não obstrutiva. No caso das obstrutivas, geralmente a dosagem desses hormônios está normal. E além da investigação hormonal e da ultrassonografia testicular, nós também utilizamos a avaliação genética, onde é importante fazer um cariótipo para afastar principalmente a síndrome de Klinefelter. E, na ausência congênita do ducto deferente, você pesquisar a mutação do gene da fibrose cística
porque dependendo do contexto do casal, existe um risco aumentado para você ter um filho com essa doença. Se você recebeu o diagnóstico da zoospermia, é fundamental você se informar, você levar esse conteúdo para você ir digerindo tudo isso, que é um contexto novo. Muitas vezes, o diagnóstico da zoospermia, ele traz a negação. Não é incomum os homens receberem esse diagnóstico da zoospermia e começarem a falar para si mesmos que eles não querem mais ter filhos. Que, como veio esse diagnóstico, que agora o seu desejo ele passou, ele não existe mais. Isso faz parte da reação de enfrentamento à infertilidade. É a fase da negação. E a negação, pessoal, ela é importante como um mecanismo de proteção das nossas emoções diante do enfrentamento da infertilidade. Mas ela precisa ter uma dose, ela precisa ter um começo e precisa ter um fim, para que você possa passar para a próxima etapa. Muitas vezes você vai passar para a próxima etapa e vai negar, mas a vida ela vai te dando reflexão para você amadurecer a ideia de buscar outras alternativas para a paternidade. Bom, além dessa informação e do conhecimento que é importante para você seguir adiante, é importante saber, pessoal, que você não está sozinho. Você não é o único que enfrenta essa situação. É que pela cultura da nossa sociedade, poucas pessoas expressam de forma aberta que realmente elas enfrentam o diagnóstico da zoospermia. E, como consequência disso tudo, muitas vezes a gente se sente reduzido como homem. O controle da nossa vida escapou da nossa mão. E nós estamos completamente reféns de um diagnóstico associado à infertilidade. Mas saber que você não está sozinho pode trazer um conforto. E junto com isso, se você buscar ajuda de uma pessoa da sua confiança, vai te ajudar a colocar para fora esse grito preso que fica aqui dentro, que você precisa extravasar, mas por próprio preconceito, você bloqueia a manifestação desse sentimento. Então, além da sua parceira, escolha alguém da sua confiança para contar essa sua dificuldade, essa sua história. Expor o seu problema para uma pessoa da confiança pode te trazer mais leveza e vai te ajudar a ocupar a sua cabeça com pensamentos construtivos do que resolver dali para frente em relação a essa jornada rumo à paternidade. Agora, pessoal, independente da causa da infertilidade, quando a gente vai entrar nessa jornada em busca do bebê, a gente tem que estar preparado para sofrer. A gente tem que estar preparado para chorar. A gente tem que estar preparado para perder. Porque, naturalmente, o nosso potencial reprodutivo tem limitações. E muitas vezes, pessoal, a gente tem mais de um caminho para seguir. Mas existem situações que o caminho é único. Então, o homem que enfrenta a zoospermia não obstrutiva, passou pelo procedimento cirúrgico para tentar buscar os espermatozoides e não teve sucesso, ele tem dois caminhos para alcançar a paternidade. Ou ele adota uma criança, e aí vocês sabem de todos os trâmites legais em relação à adoção aqui no Brasil. Ele não vai deixar de ser menos ou mais pai partindo para adoção, porque nós homens temos um papel secundário naturalmente ali durante a gravidez, até durante a educação do nosso filho. Pai, na verdade, é quem vai participar da construção do caráter, dos valores de uma criança, da educação dela. E aí a adoção pode ser uma estratégia. Só que você tem que estar preparado para enfrentar a burocracia e geralmente a gente tem acesso a crianças que já estão numa idade um pouquinho maior, ali, depois de 6 meses, 1 ano ou mais. Agora, você tem uma segunda opção, que é dar a oportunidade para sua esposa gerar o seu filho adotivo. Hoje, no Brasil, nós temos acesso aos bancos de sêmen de doadores, que no Brasil atualmente não precisam ser anônimos. Se você tem um parente de até 4º grau, irmão, tio, primo, sobrinho, pai, e você tem a zoospermia, você pode recorrer a esse parente para sua esposa gerar um filho com esse espermatozoide. Ou, se conhecer esse grau de parentesco não é legal, você ainda tem os bancos de sêmen nacional e internacional que te dão acesso a amostras de sêmen de doador anônimo. E aí você está dando a oportunidade para sua esposa gerar o seu filho adotivo, com algumas vantagens. Anonimato. Você não precisa contar para ninguém
que o sêmen foi de doador. Além disso, nós temos também a não judicialização. Para fazer esse tratamento, você precisa assinar um termo de consentimento junto com a sua parceira e, na hora que essa criança nascer, vai ser emitida uma declaração de nascido vivo no nome dela e você vai lá registrar no seu nome essa criança. Então, do ponto de vista jurídico, legal, ela é sua. Uma outra vantagem, pessoal, é que você pode criar um vínculo com esse bebê desde o início da vida dele. Porque desde a fase embrionária, você vai estar aproveitando a gravidez e vai estar acompanhando a evolução e, com certeza, o vínculo que você vai estabelecer com essa criança é muito mais intenso do que você imagina. Uma outra dica que eu gostaria de deixar para você, para te ajudar na tomada de decisão que você pode utilizar diante desse diagnóstico da zoospermia, é a construção de uma tabela com prós e contras acerca das suas decisões. Então, a primeira decisão, vive com espermatozoide próprio. Quais são os prós, quais são os contras? Puxa, eu vou ter que me submeter a um procedimento invasivo, a chance de conseguir espermatozoide, o médico falou que é alta, que é baixa, isso vai aumentar meu custo, qual que é o tempo que eu vou ter que gastar para fazer tudo isso? Aí você vai ver se tem mais prós do que contras. Segundo, FIV com sêmen de doador. Repete todo o processo. Terceiro, adoção. Quarto, não quero mais filhos. Então, aquela alternativa que você tem mais contras do que prós, provavelmente ela não deveria ser a sua primeira opção. É claro que para você tomar todas essas decisões, você também precisa colocar possíveis crenças e valores que você tem. E verificar se essas crenças são reais ou são pensamentos que estão vindo na sua cabeça que fogem completamente da realidade. Bom, e para ilustrar tudo isso que eu falei, eu me lembro de um caso que o marido recebeu o diagnóstico de azoospermia confirmado por um espermograma que ele fez lá numa clínica nos Estados Unidos. E na ocasião, ele havia passado pelos especialistas, foi comentado que ele precisava do sêmen de doador. Ele falou, bom, já que eu preciso desse tratamento, eu vou lá para o Brasil. E aí, então, o que aconteceu? Ele passou em consulta com o Dr. Jorge, e aí o Dr. Jorge falou, ok, você fez um espermograma lá, mas vamos repetir aqui, só para a gente ter certeza desse diagnóstico. E aí ele fez o espermograma na clínica e foram encontrados espermatozoides. Nós fizemos ali, pedimos para ele fazer várias coletas seminais, ele foi armazenando esses espermatozoides, conclusão da história. Eles engravidaram de gêmeos na primeira tentativa. Então, pessoal, imagina se ele tivesse desistido diante do primeiro diagnóstico, da primeira barreira que apareceu na vida deles. Eles não estariam hoje com gêmeos. Então, pessoal, diante da luta, não pegue as pedras e construa uma montanha à sua frente. Pegue as pedras e construa uma ponte para você atravessar do outro lado. Que o tempo de cantar chega na vida de todos. Obrigado pela atenção de vocês. Continue aqui com a gente no Fertilidade e Saúde. Se inscreva, ative o sininho, que eu vou estar trazendo novidades para você.